Fala aí, galerinha do YouTube, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Essa aula aqui de língua inglesa é a aula de número 20, certinho? E está sendo divulgada no dia 5 de 10 de 2020. Já completamos aí 20 semanas de aula durante a pandemia, de aulas remotas, certo? Essa aula aqui é destinada para os alunos das escolas Sindicalista Antônio Inácio e também do professor Manuel Assis. Sejam muito bem-vindos, né, novamente, e vamos lá. Galerinha, na nossa aula aqui de hoje, nós continuaremos no mesmo esquema, utilizando um verbo principal e um verbo secundário, ainda no presente simples. O que é que a gente vai utilizar aqui? Preste bem atenção. A gente vai utilizar o verbo ou expressão, o verbo modal, que chama, né, em inglês, have to. Aí vocês vão se perguntar, oxente, mas não deveria ser to have? Não necessariamente. Por quê? Porque lá naquelas aulas anteriores, né, a gente tinha visto o to have, que na verdade é o verbo ter ou possuir. Por exemplo, I have a pen. Eu tenho uma caneta, né? Já o verbo modal, have to, ele é uma expressão, na verdade. Ele é uma expressão que dá a ideia de obrigação, de dever fazer algo. Entendeu? Que inclusive muita gente utilizou ele e errou, né? Muita gente utilizou ele de forma equivocada, como se fosse o verbo to have, que na verdade era somente aquele verbo. Eu não utilizava nenhum verbo secundário, né? Lembram? Naquela aula anterior que utilizava somente o verbo to have, que era o verbo ter ou possuir. E muita gente usou de maneira equivocada essa expressão aqui, que dá a ideia de dever fazer algo, dá a ideia de obrigação de fazer algo. Entendeu? Então vamos usar esse verbo modal have to, mais o nosso já conhecido simple present. Simple present. E a ideia, galera, de ter utilizado as últimas 3 aulas com um verbo principal mais um verbo secundário, não foi à toa, foi para que nós chegássemos nesse ponto aqui e soubéssemos utilizar bem o verbo modal have to, como eu expliquei, né? Ele dá a ideia de dever ou de obrigação de fazer algo. Por quê? Porque ele só vai ter funcionamento, ele só vai ter uma função significativa quando eu utilizo ele mais um verbo secundário. Certo? Mais um secondary verb. Porque a própria expressão exige isso, né? Exige isso, que nós utilizemos ela mais um verbo secundário. Porque a ideia é de dever fazer algo, ter a obrigação de fazer algo. Então esse fazer vai ser substituído por algum verbo que vai ser um verbo secundário, tá bom? Então essa daí é a aula de número 20. E vamos começar agora, certo? Primeiramente, vamos aqui, ó, para a nossa formação, certo? Vamos entender bem direitinho como formar frases utilizando o verbo modal have to. Vamos ver aqui a formação de uma frase, que no caso aí vai ser a formação da frase afirmativa, né? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Ou afirmativa ou qualquer outra forma, né? Eu vou utilizar a expressão have to. Aí vai depender de qual pronome eu estou utilizando, né? Aqui ela está no infinitivo. Não estou usando em nenhuma frase, está na formação apenas. Vou utilizar o have to mais um verbo secundário.
Lembrando que esse verbo secundário ele vem no infinitivo, né? Vejamos aqui, ó. Um exemplo aqui, por exemplo, na forma afirmativa. Na forma afirmativa. Deixa eu ver. Ó. Como é que eu diria? Eu tenho que estudar mais. Eu tenho que estudar mais. Aí aquela função para a primeira pessoa do singular se repete aqui para o have, né? Como é que eu utilizava para a primeira pessoa do singular? I have, né? Que seria até aqui, né? Eu tenho ou eu possuo, né? Só que agora eu estou utilizando to, que é a ideia do verbo modal have to. I have to. Aí agora nós utilizamos o que? Já utilizei o have to, agora vem um verbo secundário, né? I have to. Por justamente utilizar o to, eu já tenho que obrigatoriamente, galera, utilizar um verbo secundário. Porque ele vem no infinitivo, lembram disso? Eu tenho que fazer algo. Deixa eu ver aqui. Eu utilizei aí, né, no início do exemplo o verbo estudar, né? Então, está feita a estrutura aí, certo? Have. Vem have assim, porque eu estou utilizando para a primeira pessoa do singular, né? I have to study. Até aí significa o quê? Eu tenho que estudar. Então, é a ideia do verbo modal have to, que significa dever fazer algo, ter a obrigação de fazer algo, ou necessitar fazer algo. Então exige-se o uso do verbo secundário. I have to study, se eu não me engano eu falei, não foi mais. Eu tenho que estudar mais. I have to study more. Beleza? Vamos aqui para a estrutura, né? Um exemplo também de afirmativa, só que utilizando uma terceira pessoa do singular. Não vou utilizar uma terceira pessoa do singular, mas sim um substantivo próprio que substitui, né, a terceira pessoa do singular. Lembrando que Lucas está substituindo o pronome integrante da terceira pessoa do singular, he. Então, por exemplo, Lucas, para a terceira pessoa, quem é que vai lembrar aí? Como é que fica o have? Será que é have? Porque da primeira pessoa eu digo, né? I have to, tananim. Mas Lucas, eu utilizo como? Eu utilizo have também, ou seria has? Quem é que vai lembrar? Para a terceira pessoa do singular na afirmativa, né, galera? Eu utilizo has. Isso no presente simples. Lucas has to. Então já utilizei a primeira parte, né, da formação do verbo modal have to. Lucas has to. Lucas tem que fazer algo, né? Qual seria esse algo? Vamos bolar agora. Então fica assim, né? Lucas has to. Agora vem o verbo secundário. A primeira parte aqui do infinitivo já está aí, né? Lucas has to. Deixa me ver. Limpar. Lucas tem que limpar o quarto dele. Lucas tem que limpar o quarto dele. Como é que ficaria isso, galera? Lucas has to clean his bedroom. Certo? Note, galera, que a formação da frase afirmativa, utilizando o verbo modal ou expressão have to, no presente simples mais um verbo secundário, está destacado aqui, como vocês podem ver, como vocês puderam ver já, né? Em azul. Certo? Primeira pessoa do singular utiliza o have, para a segunda pessoa também, não é? Lembram? You. Já para a terceira pessoa do singular, o have vai passar a ser has. Isso na forma afirmativa, tá bom? Então fica, por exemplo, he has, she has, it has, além do to e do verbo secundário, certo? No caso aqui, meio que a expressão se une com o verbo secundário, né? Porque o verbo secundário a gente lembra que ele deve ser utilizado no infinitivo. Por isso que tem esse to
aqui, certinho? Vamos para mais um exemplo aqui, para a gente arrematar a aula. Vamos colocar no plural. Vamos utilizar aqui a terceira pessoa do plural. They, né? Para plural, terceira pessoa do plural, para qualquer pessoa do plural, eu vou utilizar have, né? Além do to, que é a primeira parte do verbo secundário. Deixa eu ver aqui, ó. They have to travel. Eles têm que viajar. Aí para complementar aqui, né, um complemento. Apesar de ser uma expressão temporal do futuro, certo, galera? É amanhã, mas eles têm que fazer isso amanhã, certinho? Aí eu posso utilizar essa estrutura aqui no presente simples, muito embora essa expressão temporal seja do futuro, porque é amanhã, mas dá certinho, tá ok? They have to travel tomorrow. Eles têm que viajar amanhã. Então amanhã eles terão essa obrigação, né? Mas eles têm que viajar, certo? Por isso que utiliza-se no presente simples. Então é basicamente isso, galera, tá bom? A estrutura é essa, a formação é essa. Não coloquei aqueles exemplos todos, né, para a aula não ficar mais longa ainda, né, já que essa aula foi a introdutória. Mas essa aula aqui é a que introduz a forma afirmativa, tá bonzinho? Então, façam aí 5 exemplos utilizando o verbo modal have to, a expressão have to, no presente simples, mais um verbo secundário, assim como eu ensinei aqui, tá ok? Valeu, galera, bye bye!